Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao podcast Homem que é Homem da Gênero TV. E hoje, como sempre, trazemos aqui um tema bastante interessante. Vamos falar do ESA, a Educação em Sexualidade Abrangente. Há muitas interpretações em relação ao ESA, há muitos mitos, mas também existem as verdades. E provavelmente aqui vamos falar um pouco de tudo isso para melhor esclarecer as pessoas, para melhor esclarecer a você e a todos que têm interesse em saber um pouco mais sobre o que é esta coisa de educação em sexualidade abrangente. Moçambique já adotou o ESA há mais de 20 anos. E o que está a acontecer hoje? Que tanto, digamos, que pouco se fala, digamos, em relação a este assunto, mas também já começam a surgir alguns interesses de instituições, de organizações, acima de tudo, de trazer essa temática ao de cima, porque de facto é uma temática que diz respeito à nossa vida. A vida no seu todo, desde as habilidades para a vida, enfim, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas conhecedoras de nós mesmas, né? Então precisamos de facto de ter este conhecimento que é bastante importante. Então, meu nome é Gilberto Macuaco Arilal. E mais uma vez comigo é Eugênio Braz. Sejam bem-vindos para conversarmos sobre a ESA, que é um tema extremamente interessante. Muito bem, eu estou animado, estou bastante animado, excitado para trazer esta temática, de fato, ao nosso público. A nossa convidada hoje, ela é especialista nesta área, chama-se Dione Pearl Mungwambi. Portanto, Pearl Mungwambi. Exatamente. Ela já esteve cá e já conversamos sobre outros assuntos, muito sobre gênero, um pouco a questão das masculinidades. Havia alguma mistura, né, da nossa conversa, mas hoje especificamente vamos falar sobre o ESA, que significa Educação em Sexualidade Abrangente. Bem-vinda, Dione. Obrigada. É sempre um prazer termos-la aqui para estas conversas que já começaram a atrair muita atenção. Estamos a visualizar o nosso canal no YouTube, Gênero TV, que temos mais e mais pessoas a aderirem. E isso está a ser interessante. As visualizações estão fantásticas. Com não é? certeza, os conteúdos são interessantes. Os nossos amigos, colegas do outro lado têm achado muito interessante e têm dialogado e buscado saber um pouco mais. Por isso, esta vez, com a Dione, acreditamos que também esse assunto da ESA impulsionar, vai impulsionar. Porque tratarmos sobre a educação em sexualidade abrangente é um assunto urgente, na verdade, que tem uma vastidão, assim, um impacto na vida de todos nós muito grande. Então, acho que Dione vai nos ajudar hoje para podermos esclarecer aos nossos colegas do outro lado das câmeras a entenderem e também nós entendermos melhor o que se trata. Dione. Dione. Obrigada, ESA. ESA, Educação em Sexualidade Abrangente, acho que o primeiro problema que existe com a tema ESA é que muitas pessoas não estão familiarizadas com aquela frase, educação e sexualidade abrangente. E atualmente, em muitos países, em vez de adotar ESA, utilizaram a palavra habilidades por vida, como o Gilberto falou. Porque no final de tudo, o que ESA é uma abordagem curricular que vai ajudar os adolescentes, as crianças, os jovens ter as capacidades, os conhecimentos, os valores necessários para cuidar das próprias vidas, das próprias vidas deles. Isto é do seu próprio corpo, o corpo, da mas não vida, só o decisões. corpo. Sim, não é só o corpo. Sim. Isso também é outro aspecto. A educação em sexualidade abrangente, sim, fala sobre a sexualidade, é verdade. Mas a abordagem da ESA é abrangente. Significa que estamos a falar de não só educação sexual,
sim. Mas também a tomada de decisões, Exato. ter relações com amigos também, relações sociais e Exato. também relações sexuais. Exato. E aqui essa é uma questão interessante, porque geralmente quando se fala de educação sexual, as pessoas correm logo para a questão das relações sexuais. Do ato O que em não si. tem nada a ver. Que é Exatamente. um aspecto que eu gostaria também que a própria Jane se pudesse ajudar também, porque quando se fala de sexualidade, nós vimos isso nas formações que tivemos por aí, as pessoas logo associam ao sexo. Ao ato sexual. Exatamente. Mas É o que está mais exposto. mas é porque vem do radical da palavra, quer dizer Exato. que vem sexualidade, então sexo, pronto, é a primeira coisa que aparece. Sim, de vem onde? saúde sexual reprodutiva, sim, com sexualidade. Mas também a sexualidade tem a ver com o conhecimento do seu corpo. Conhecimento do corpo, isso. Sua habilidade, seus direitos humanos Direitos também, humanos, saber. Falávamos uma vez no último podcast sobre violência baseada em Violência. género. Então, esses elementos também estão dentro do aspecto de sexualidade. Também, no final de tudo, quando foi ratificado o compromisso da ESA, o compromisso da ESA era um compromisso que foi ratificado primeiro em 2013. 2013, o compromisso da ESA também significa Eastern Southern Africa Commitment. Sim, É é um um compromisso acordo. da África Austral Austral e Oriental Oriental. sobre a saúde e bem-estar, educação, saúde e bem-estar dos jovens e adolescentes. Isso. Então, não é só sexualidade, Não. é saúde e E bem-estar. bem-estar. Exato. Também educação. Como podemos manter as crianças na escola? Como podemos reduzir a prevalência de HIV? Como podemos reduzir a violência baseada em género? Como podemos reduzir a gravidez precoces? Como podemos reduzir uniões prematuras? Então, esses aspectos todos estão tratados, estão envolvidos no conceito da ESA. Em Moçambique, fomos um dos países que ratificou a ESA, então a ESA está abordado dentro do currículo dentro da escola. Mas é muito importante também que essa informação que está a ser divulgado na escola através do currículo, numa forma integrada dentro do currículo, também tem um suporte fora da sala de aula, com os pais, com os outros trabalhadores da escola. Olhando para com aquela questão do comunidade. modelo ecológico, mais uma vez, Exatamente. não é? Até Para que permitir um ambiente mais favorável, Sim, né? Para sim. melhor conhecimento, para melhor aquisição destas habilidades, de facto, para a vida onde os tabus não interferem. Exatamente. Os tabus fazem um grande parte das razões, posso dizer. Os obstáculos que temos. desafios para que temos, implementar. não só para implementar isso, mas também para garantir aquela saúde e bem-estar das crianças e da Às adolescentes. vezes, quando fala com algumas crianças sobre os mitos que eles têm sobre sexo, Sim. por exemplo, como tem meninas, por exemplo, que ficam grávidas, nem percebem exatamente como Como é que engravidaram? A questão da menstruação, que há pouco tempo Exato. falamos há pouco Exatamente. tempo num dos podcasts que não sabem. Não sabem. Acaba tendo a menarca, nunca ouviu falar da menstruação. E Exatamente. por outro lado tem e não sabe como lidar com isso. Né? E dali que Então, nós vimos alguns pais, por exemplo, a dizerem que, pronto, para mães, neste caso, ou tias, a aconselharem as filhas que têm a menarca, né, a primeira menstruação, a não brincarem mais com rapazes, a não saírem de casa, quer dizer, que ficarem dentro de casa. Porque nós vimos testemunhos desse caso, são extremamente graves, porque até proibir brincar com rapazes é uma compreensão de que se brincar com rapaz vai engravidar, por exemplo. Mas também não dizem por que não podem brincar com os rapazes. Nós vimos testemunhos de muitas pessoas nesse sentido. Mas ainda assim tem um aspecto também que para mim é ainda muito mais amplo, que eu não sei se em uma outra ocasião conversamos sobre a questão da cidadania, né? O exercício da cidadania. Quer dizer que a questão da ESA é para além desse bem-estar e nas habilidades para a vida, o ser e estar na sociedade, Sim. não é? Sim. E tomar decisões informadas, não é assim? Exatamente. Primeiro, a ESA está baseada em todas as evidências. Tem evidências que mostram e prova que ESA para o desenvolvimento das comunidades, o desenvolvimento dos jovens e as crianças, ajuda bastante. Então, assim, quando falamos de tomada de decisões, em princípio estamos a falar de tomada de decisões para as crianças e jovens, saber como comunicar com
o parceiro, Sim. por exemplo. Como negociar com um parceiro quando devem fazer sexo, quando eles querem dar beijo, se eles vão usar preservativos, quais são as consequências. E isso também pode qual é a palavra? Resultar. Não, pode contribuir também para uma melhor autonomia da própria jovem. Sim. Que isso vai ser refletido também com a participação da população dentro da comunidade. Isto um pouco, Exato. então, pega aquela ideia que temos estado todos os dias aqui a falar, que é a questão dos problemas que nós temos em dialogar, não é? A gente não sabe dialogar. Exato. E, inclusive, quer dizer, mesmo quando estamos em cargos de tomada de decisão a nível político, a nível estratégico no geral, nós não sabemos. A mesma questão da família, não é? Mas é daí que começa. Então, acho que o ESA, ele tem este forte componente que nos pode, pelo menos, permitir sabermos conversar, dialogar. E isso mostra a necessidade também, como eu estava a dizer antes, a necessidade de não só estar na escola, o conteúdo da ESA. Sim. Também os pais encarregados, as comunidades, os líderes comunitários, eles também têm que ter esta informação, porque eles também podem beneficiar muito da informação da ESA. Como estava a dizer, que alguns pais dizem que não pode sair da escola ou da casa quando não tem menstruação. É muito difícil combater alguns mitos e preconceitos se os pais também não têm a informação necessária. E também existe problema, posso dizer, o obstáculo dentro da sala de aula ou com a escola, com o setor de educação, quando os pais não percebem muito bem o que estão a aprender lá na escola. Estão a aprender sobre sexualidade. Eu não estou a entender porque lá na escola estão a falar para os meus com tantas coisas importantes Sim, para aprender. Estão a ensinar as meus crianças a ir fazer sexo. Estão a ensinar as crianças para ir envolver com os meninos. Mas não é isso. Não é isso. A ESA não fazem isso. Primeira coisa para perceber também a primeira coisa, acho que falei primeira coisa várias vezes. Mas é assim mesmo. Outra coisa para perceber é que a ESA está organizado, é uma abordagem curricular. Sim. Significa que de 0 anos até 18 anos existem conteúdos apropriados para a faixa etária. Exato. Desta idade. Em primeira classe, as crianças não vão aprender com certeza alguns assuntos que é necessários para eles aprenderem em 8ª classe. Isso. Então, os pais não precisam ter este medo que as crianças estão a aprender coisas na escola que não deveriam estar a aprender. Estão a aprender informação sobre os valores, estão a aprender informação sobre como tomar decisões, estão a ter conhecimento, mas não conhecimento que está fora dos valores culturais, da boa moral. Exatamente. E tal. Então podemos dizer também que alguns aspectos culturais proíbem-nos de nos conhecermos a nós mesmos. Sim. Impede, na verdade, o que está a dizer é justamente que são valores culturais tabus. Né, estereótipos e preconceitos que impedem o nosso bom desenvolvimento como cidadãos, como humanos. Por quê? Acabam fazendo com que não conheçamos o nosso próprio corpo, não é? Porque quando vem a menarca, às vezes o que nós temos visto testemunhos é de que as tias ou as mães não têm uma conversa até anterior, até porque que não os pais também? Os pais poderiam conversar com as filhas também, que olha, quando isto acontecer é porque terás começado a experimentar o ciclo menstrual e explicar quais são os procedimentos, os cuidados a tomar e tudo mais. Então, essa falta de comunicação que já falávamos aqui, ela tem um impacto, não, Diona? E vou dizer, sim, eu até posso dizer, concordo, até um ponto, quando estamos limitados por alguns não se quer dizer valores, mas alguns tabus, crenças. Estamos um pouco limitados. Por exemplo, vou dizer, o nível de desenvolvimento foi
no global, sabemos que o envolvimento das mulheres é muito importante para o desenvolvimento do país, né? Isso. E nós sabemos, quando um homem casa com uma menina, normalmente, muitas das vezes, tira ela da escola. Ela vai engravidar. Isso. E depois tem possibilidade de engravidar mais e ter mais filhos. Mais filhos significa que tem que ganhar mais dinheiro ou ter uma maneira de sustentar eles. Isso. Mas, se em alguma comunidade acham que não, nossa cultura diz que eu tenho que casar com uma menina de 14 anos. Ou eu tenho HIV, eu tenho que fazer relações com o virgem. São mitos, são crenças que estão a prejudicar o próprio desenvolvimento das comunidades. Então, quando falamos de novo sobre a abordagem da ESA, é a maneira de dar informação com as pessoas, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, sobre as coisas que são verdadeiras, os fatos. O fato é que a verdade pode fazer relações sexuais quando tem 16 anos. É uma coisa que acontece. Não podemos estar aqui a pensar. E não temos nenhum controle. Não vai acontecer. Mas é só ver que o estudo que nós fizemos Exato. na região sul, Maputo e Gaza, encontramos histórias de rapazes que iniciaram a sua vida sexual até com 10 anos. 11, 12 anos, na sexta classe, então. E longe do conhecimento dos pais. Então, achamos que temos o controle sobre isso. E todos eles afirmaram que não usaram preservativo. Exato. Então, o que temos que fazer? Temos que garantir, pronto, não vamos controlar os nossos jovens até que podemos dar a informação, conciliar, dizer que, olha, é melhor você atrasar suas relações sexuais. Por causa dessa razão, as consequências são estes, essas são as razões, esses são os benefícios de não fazer, etc, etc, etc. Pelo menos para dar informação prática para os jovens e adolescentes, para tomar as decisões próprias para a própria vida. Talvez precisamos também de ressignificar um pouco mais a questão das normas sociais. Ressignificar essa ideia das masculinidades, das feminilidades, porque o que acontece hoje é que há muita falta de confiança dos filhos em relação aos pais. A falta de confiança dos meninos, dos filhos em relação às próprias instituições que nós temos, que são essas instituições que devem, têm esse papel de informar, de educar. Então, há uma distância enorme entre eles. Porque o pai, primeiro, é porque quando ele traz um assunto ligado à sexualidade, por ser tabu, muitas das vezes o pai repele, não é? Não se fala isto é, enfim. E isso já começa a criar a distância. Ele sabe que, bom, não posso confiar aqui, mas, no entanto, está com um amigo, vai à internet, não é? Vai buscar essa informação. Então, ele transfere essa confiança para lá. Então, aí significa que temos que voltar um pouco aqui para trás, para revermos também um pouco as normas socioculturais, revermos como é que é esta questão da interação que nós temos que ter e de que forma, de facto, isso nos prejudica. Temos esta noção, todos nós e todas nós, até que ponto isto que nós acreditamos, isto que nós achamos que faz parte da nossa vida, nos prejudica ou nos beneficia, né? E procuramos restabelecer esta confiança entre as partes. E isso vai nos ajudar naturalmente quando queremos vai evitar trazer mais problemas. Exato. Minimizar os desafios, porque uma das questões que os jovens sofrem pressão dos amigos para iniciarem a vida sexual. Sim. Exato. Os adolescentes. Então, se houver espaço para diálogo e conversa, a pressão dos jovens poderá ser minimizada ou acautelada, porque aí teremos, como dizia Dione, a questão da informação, desde o ensino primário, quer dizer, saber a questão do direito do corpo, onde tocar e como comportar-se, porque os benefícios de esperar o início da vida sexual para mais tarde, os perigos de manter uma relação sexual muito cedo. Não é? E a capacidade de dialogar e conversar com alguém que está por aquela pressão. Para dizer não. Para dizer não numa forma agressiva, não numa forma passiva, mas de uma forma que mostra que isso que eu quero fazer para mim. Estas coisas dar os argumentos e a informação para ajudar
justamente a tomar decisões informadas. Exatamente. Né? Quer dizer, decisões que vão evitar justamente gravidezes indesejadas, contágio das ITS, né? Doenças de transmissão sexual. Quer dizer, todos os aspectos. Então, podemos dizer que há muitos benefícios para abordarmos a ESA. Agora, quais são as dificuldades? Agora, uma questão que eu tenho aqui curiosidade. Por que ainda há uma dificuldade em se implementar? Sim. Em Moçambique, nesse momento, como a Gilberto falou, estamos a implementar no último 20 anos, é verdade. E temos uma abordagem transversal dentro da sala da aula. Então, os nossos professores no setor de educação estão treinados para dar conteúdos da ESA integrado com as disciplinas que existem, o currículo, sim. E dentro já fizemos revisões do currículo e avaliações para ver até que ponto que o ESA está a ser abordada. Quais são as dificuldades? Primeiro, temos um país muito grande. Um dos aspectos muito importantes na implementação da ESA dentro da sala de aula são os professores têm que ser muito bem capacitados. Eles têm que ter informação própria e temos que ser sinceros. Os nossos professores estão a ver das comunidades. Sim. Quando vêm das comunidades, vêm com... Carregam os seus tabus, as suas crenças também. Então, é um trabalho de garantir que os professores mesmos estão a dar ESA na forma de qualidade e próprio dentro da sala de aula. E temos que ser honestos também, dentro da sala de aula só tem pouco tempo. Como uma forma transversal, como essa está a ser abordada, não é possível de dar todos os conteúdos no forma profundo que necessitam. Então, como eu estava a dizer antes, temos que ter os membros de escola, os professores, conselho da escola, temos que ter as comunidades, temos que ter os líderes comunitários, são muito importantes na abordagem. Os serviços de saúde também podem Serviço de saúde é uma abordagem que tem que ser interligada com todos os setores. Os setores todos têm que fazer parte de implementação da ESA. Até os grupos religiosos. Grupos religiosos, eu queria sublinhar isso. Os líderes comunitários e os grupos religiosos são um grupo muito importante que tem que ter a informação da ESA e eles são as pessoas que vão ser os champions né, da ESA dentro das comunidades. Eu participei num estudo recentemente que a organização que estava a fazer, eles falaram que, olha, nós estamos a tentar fazer atenção das meninas para a escola, as crianças, as meninas que engravidaram e saíram da escola e queríamos voltar para a escola. E as pessoas que fez mais impacto eram os líderes comunitários e os líderes religiosos. Isso que causaram mais obstáculo ou promoveram? Ajudaram bastante a ir para as casas e recolher as meninas. E eles têm mais impacto. Tem muito mais impacto. Então, se nós é uma força muito grande. Sim. Então, se nós queremos abordar a verdade como um país, temos que garantir que não só está abordado dentro da sala de aula como um conteúdo dentro do currículo, temos que garantir as nossas comunidades, nossos líderes comunitários, nossos líderes religiosos são informados sobre ESA, são envolvidos, eles percebem... Até nos conteúdos, né? Nos conteúdos, eles percebem como eles podem abordar também ESA quando estão a dar conselhos, porque os líderes dão conselhos aos pais, dão conselhos às crianças. Eles têm um papel muito importante. E se eles têm o conhecimento e eles concordam e percebem como a abordagem da ESA pode desenvolver a comunidade, eles podem liderar essa tarefa. Dione, tu achas que esta questão do ESA é muito bem compreendida a nível das instituições, a nível das organizações? Resposta rápida e pronto. e que implicações isso terá para a nossa sociedade e também para o bem do próprio ESA, para o bem da nação? Eu infelizmente acho que ainda em Moçambique, quando fala educação e sexualidade abrangente, de alguma maneira você vê as pessoas
fechar. Não quero Franzem logo a testa. por causa dos mitos sobre o que é ESA. Eu, infelizmente, acho que ainda existem, mesmo dentro das organizações governamentais, tudo, ainda existe uma barreira em perceber o que é ESA. Por quê? Eu acho que agora falamos muito sobre a informação em isolado. Falamos de gênero, falamos de saúde sexual e reprodutiva, falamos de violência baseada em gênero, falamos de estes aspectos todos. De forma isolada. De forma isolada. Fragmentada. Sim, mas isso juntos faz parte da ESA. Da ESA. E depois, quando incluímos numa aprendizagem ou ensino curricular, numa forma organizada, que também inclui tomar decisões, também inclui informação sobre mídia, TV, o que você deve ver, o que vai encontrar, como você tem que receber e processar essa informação. Quando temos estes pensamento crítico sobre esses elementos todos, é isso que é ESA. E, infelizmente, quando só ensinamos informação, isso é saúde sexual reprodutiva, isso é gênero, isso é violência baseada em gênero, violência baseada em gênero. Mas não temos aquele aspecto Não está muito bem estruturado. de olhar criticamente para esses aspectos, dar a oportunidade para os próprios jovens pensar, olhar, analisar, refletir. Assim perdemos o Então, o valor. podemos dizer que, na verdade, muitos dos conteúdos da ESA já são ensinados. Só que as pessoas não sabem. Então, pensam que a ESA é um assunto estranho, diferente, que é ensinar as crianças a manter relações sexuais, enquanto que não é nada disso. E também aquele outro elemento de pensamento crítico. Sim. Acima de tudo, Este que está em falta. Que podemos dizer gênero, sim, gênero é isso, homens, papéis sociais. Sim, podemos dar informação. Sempre podemos dar informação. Mas reflexão sobre os seus valores, reflexão crítica sobre a sua decisão. Estes aspectos são ainda, para mim, então, podemos juntar essa questão da abordagem, né, de abordagens transformadoras. Não é? Agora, do mesmo jeito que quando temos essa falta de compreensão, de entendimento, mas também temos situações de quem acha que entende, mas não entende. Estou a provocar, né? Porque eu recordo-me que a desse gênero lançou, por exemplo, uma vaga e queria um especialista em ESA, e surgiram várias pessoas. Eu domino, conheço as coisas, mas depois também fomos perceber que, bom, não se trata disso. Não se trata disso, né? Então, bom, estou a provocar a Diana. Não, mas é verdade. Mas isso não fala só de pessoas, mas fala também de instituições, fala também de organizações que também correm um pouco para implementar ou acharem que podem implementar o ESA, mas que no final do dia, né, não estão lá, não compreendem com profundidade essa questão, o que pode também vir a prejudicar, não é? Naturalmente, aquilo que seriam os objetivos que se pretende do ESA. ESA é muito compreensível. Existe muito conteúdo. Então, é muito abrangente. Então, para abordar ESA e para as instituições perceber e abordar, tem que estudar. Tem que fazer formações, tem que participar em capacitações. Porque é muita Tem conteúdo, muita informação. É muita informação. E como eu estava dizendo, vou repetir, não é só ter informação, é também como podemos ajudar as pessoas a pensar numa forma crítica. Bom, Dione, já estamos no fechados. final. E, no entanto, nós, na nossa rubrica, como sabes, no nosso programa temos a rubrica Vamos Lá Combinar. Então, em que podemos combinar antes de sairmos do ar? Vamos lá combinar
para adotar ESA como uma abordagem necessária para o crescimento e desenvolvimento do nosso país e a saúde e bem-estar dos nossos jovens e adolescentes. Fantástico. Vamos lá combinar. Vamos lá Portanto, combinar. o ESA, acima de tudo, é muito importante para este desenvolvimento, não é? A educação em sexualidade abrangente é extremamente importante para o desenvolvimento humano e para o bem-estar dos jovens, adolescentes e crianças. Isso é fantástico. É sociedade. É sociedade. E da sociedade. E teremos jovens felizes, jovens mais capacitados, gerações melhores, famílias melhores. Sem dúvida, Famílias sem melhores. dúvida. Porque até a questão do planeamento familiar está lá por dentro. Bom, estimada telespectadora, estimado telespectador, muito obrigado por nos acompanhar nestes 30 minutos de conversa. Portanto, foi uma conversa de muito aprendizado. Uma conversa que pareceu muito rápida, não é? Mas que, naturalmente, nós esgotamos o tema do ESA aqui. Ainda teremos mais oportunidades, com certeza, de termos a Dione para aprofundarmos cada vez mais, porque é um tema importante, é um tema atual também. Com certeza. E, de fato, no meio destes desafios todos que nós vivemos, não há nada melhor que insistirmos a falar Precisamos voltar a conversar sobre a ESA. Exatamente. Porque esse assunto ainda tem muito pano para manga. Exatamente. Fica bem, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Dione. Obrigada, eu. Tchau. Tchau.